Olha, como importante rever tudo isso. Nossa, que lindo! E ainda no passado, no livro do Dr. Leonardo Lourenço, ele parte da experiência dele, parte das explicações da neurociência, né, claro, e também de alguns casos, né? E tem um caso, que é claro que o senhor não revela de quem é, mas chama de Daniela, né? Que um nome fictício, Daniela, né? Uhum. Que é um caso muito grave, que ela sofreu abuso do pai, a mãe sabia, né? Enfim, essa menina, que é uma mulher, tem um trauma de infância muito sério. Então aí não se trata exclusivamente de você mudar padrões de pensamento. Aí ela tem um problema efetivo, né? Ela foi vítima de um abuso. E se eu proponho para ela um exercício tão interessante que passa pelo perdão. Conta pra gente como que é esse exercício que passa pelo perdão e por que o perdão é importante para mudar a chave do cérebro, no caso dela que foi vítima de uma atrocidade. O perdão eu considero que é um dos instrumentos mais libertadores, mais prósperos que a gente pode trazer para o nosso cérebro. Porque, e eu não estou falando isso sob o ponto de vista religioso, moral ou filosófico. Eu estou falando baseado em ciência, tá? A gente hoje tem vários estudos gigantescos, as chamadas meta-análises, que são estudos de estudos, envolvendo centenas e milhares de pessoas, comprovando os amplos benefícios científicos de perdoar o outro ou perdoar a gente mesmo. E por que o perdão é tão importante nesse contexto? Porque, veja, o cérebro é uma excelente máquina para fazer a gente sobreviver. O cérebro não foi feito para a gente ser feliz. O cérebro foi feito para a gente sobreviver. A maior máquina inventada pela natureza para a gente conseguir sobreviver. Como é que ele faz isso? Ele usa basicamente duas coisas: luta ou fuga. Luta ou fuga. E traduzindo para a nossa vida do dia a dia, significa atacar ou defender. Atacar ou defender. Então a gente fica o tempo todo querendo atacar ou defender para sobreviver fisicamente. Só que isso para sobreviver fisicamente. Então justifica em situação de fome, de miséria, de escassez, de privação, que foi a maior tempo da história que o cérebro humano ficou exposto durante a evolução. Mas em circunstâncias em que eu não estou passando fome, em que eu não estou no meio de uma guerra, em que eu não estou com um revólver na minha cabeça, que eu estou dando uma entrevista para uma rádio, qual é o sentido de eu ficar me defendendo ou atacando? Eu fico usando esse padrão de defesa ou de ataque porque é isso que o cérebro aprendeu para ser. O que o perdão faz? O perdão, ele entra justamente com uma ideia paradoxal que implode essa ideia de defesa ou ataque, que traz paz, que traz harmonia, que traz tranquilidade, que é uma coisa que a gente tanto espera no dia a dia. Então, assim, o poder que o perdão tem para fazer isso é absolutamente fantástico. É impressionante a experiência que eu consigo ver lidando com pacientes que mergulham de fato nessa ferramenta, o quão libertador que isso pode ser. Claro, você estava citando o caso da menina que foi tô pensando estuprada. nesse pai agressor. Difícil perdoar, né? Claro. É um pai agressor, Isso. É um abusador. Exato. E qual é a questão? Porque geralmente a gente junta tudo numa coisa só. A gente junta o estupro e o estuprador como se fossem um combo único. É claro que estupro é uma coisa imperdoável. Não dá para perdoar um estupro, um assassinato, eu perdoar um ato nocivo, uma agressão, um crime. Continua sendo errado e vai ser errado sempre. A gente não pode perder essa noção do que é o certo, do que é errado. Mas o estuprador é um ser humano. É uma pessoa como eu, como você, como o pessoal que está aqui no estúdio. Que cometeu uma atrocidade que nós não cometeríamos. A gente imagina que não. Igual. Mas a gente pratica habitualmente atos nocivos e errados no nosso dia a dia,
muitas vezes sem perceber, e não enxerga a possibilidade de que um outro ser humano pode cometer erro, por mais grave que seja, e que talvez, se a gente conseguir separar o ato de continuar condenando aquilo que é errado, mas perdoar a pessoa que pratica o ato, isso produz no cérebro uma libertação muito grande. Porque aquele ressentimento, aquela mágoa, aquele rancor que é impresso em circuitos cerebrais tóxicos negativos tem a possibilidade de ser liberado. Porque, veja, se essa questão do manter a tragédia ou o negativo indefinidamente no meu cérebro, ele vai necessariamente ficar como um gatilho me fazendo querer atacar ou defender. E aí eu vou substituir a ideia daquele pai. Ele pode ter até morrido já hoje em dia, ele pode estar longe, ele pode ter mudado muito. Mas eu vou ficar transferindo a figura daquele meu pai que me abusou na infância para o meu chefe, para um político, para um desafeto, e eu vou ficar... Esse padrão vai permanecer em você. Permanecer. Você só se liberta desse padrão por meio do perdão, que é considerar aquele é um ser humano passível de erro, errou, mas é apenas um ser humano. Não personifica o crime. Exato. É assim, o crime continua sendo crime, vai ser crime, é passível de punição, não tem problema nenhum em relação a isso.